o que é que eles vieram fazer na Semana de Arte Moderna? Eles tomaram para si o que eles encaravam como genuinamente brasileiro, de um lado, e, por outro lado, eles pegavam da Europa as influências que traziam a novidade industrial, que o Brasil também estava começando a ser industrial, e queriam fazer esse misto. Agora, é claro que nem todo mundo seguiu a mesma receita, nem todo mundo seguiu, como é que eu posso dizer, o mesmo equilíbrio. Quando se formaram esses grupos da arte moderna, e eles foram se desenvolvendo, alguns tiveram a tendência maior para o nacionalismo, tentar ver o que era genuíno e fundamentalmente brasileiro, e aí isso muitas vezes se assemelha até com os ideais de Hitler e de Mussolini lá na Itália, o fascismo, né? Que é o que é que quer dizer? Tipo, vamos criar um Estado soberano, um Estado brasileiro forte, que diga somente o que é ser genuinamente brasileiro. O que não interessar, a gente meio que ignora. Não quero dizer que todos esses nacionalistas eram fascistas, mas às vezes tinha essa semelhança, né? E alguns beberam mesmo na fonte do fascismo, mas foram poucos. E aí, a gente já tem outros que se apegaram muito mais a essa mistura e foram descobrir o Brasil, mas o Brasil, como é que eu posso dizer? O Brasil que se vê miscigenado, né? E aí, o Mário de Andrade, que a gente vai estudar com o Macunaíma, é o principal. Está aqui um livro de literatura comentada dele, que vale a pena a gente estudar para aprofundar um pouquinho mais. Então, ó, na Semana de Arte Moderna, que eles organizaram no mês de fevereiro de 1922, alguns intelectuais, e aqui tem entre os principais. Tinham outros também que podem ser considerados como principais, mas esses 5 aqui marcaram e são falados até hoje, né? Só está faltando o Manuel Bandeira porque não participou presencialmente da Semana de Arte Moderna, mas estava lá em espírito e poesia, né? Ele mandou uma poesia, ele participou desse movimento, mas não estava presente no dia. E me parece que as mulheres também não, mas ainda assim as obras delas estavam presentes. Você tem Mário de Andrade, que é o escritor ímpar, né, que é tema da UEMA desse ano. Você tem Anita Malfatti, que sofreu diretamente com a reação do seu agressor, que era Monteiro Lobato. Ela criou o quadro A Boba, e pelo tipo de estética que ela escolheu, ela foi agredida. Por quê? Porque os conservadores, eles não gostaram dessa Semana de Arte Moderna. O que é que eles fizeram? Eles vaiaram, eles meio que criticaram diretamente. Por quê? Porque era o novo, e era conveniente manter o Brasil naquela forma que eles consideravam como ideal, porque mudar dói, né, gente, para muita gente, principalmente para o ideal do conservador. O conservador, ele quer manter os costumes, e aí a gente tinha também essa visão conservadora da arte. Então, a Anita Malfatti, ela teve o quadro atacado diretamente. A gente tem Menotti Del Picha, a gente tem Tarsila do Amaral, que é a criadora do Abapuru, que é um quadro muito, muito interessante, né, e assim, circulou no museu, então é bom a gente sempre estudar, porque ele normalmente é falado. E a gente teve o Oswald de Andrade, que escreveu os manifestos que traduzem o sentimento, o espírito daquela época. Aqui são os outros intelectuais, ó, vocês podem buscar depois o nome de cada um, se tiverem interesse, ou até dentro do livro. E qual era o projeto dessa galera? Segundo o Menotti Del Picha, que eu tinha mostrado na foto anterior, né, um dos protagonistas do modernismo brasileiro, não se formulou um código, se formulou uma consciência, ou seja, a gente está no Brasil industrial, os românticos, beleza, trouxeram o índio para se falar sobre ele, mas cadê a linguagem do índio? Cadê o verdadeiro índio? Porque Iracema, ela é muito mais uma índia mitificada, o Guarani parece muito mais um cavaleiro medieval, cheio das honras medievais. Não, a gente quer uma arte que fale a nossa língua, que corresponda mais à nossa identidade. Então, o código a consciência que se formava era em torno do Brasil, entre aspas, que procurava ser real, né? Um movimento libertador a integrar nosso pensamento, ou seja, o que prendia antes, as formas que prendiam o modo de fazer poesia já não moram mais no modernismo. As pessoas tiveram que se libertar, que trazer a linguagem do povo para dentro da poesia. E nossa arte na nossa paisagem, no nosso espírito, dentro da autêntica brasilidade.
Ou seja, é sempre isso, é sempre tentando se ver, porque isso é um problema muito grande dos países colonizados, né? Como a gente teve um contato direto com o outro, a gente herda a língua do outro, a gente herda a religião do outro, a gente herda o modo de pensar, e assim sucessivamente. Se a gente olha para a nossa roupa, para o nosso modo de ser, tipo, o que é que constitui mais a gente? Será que é alguma coisa genuína? Será que é nossa natureza? Será que são os nossos antepassados que moravam aqui? Ou será que são os nossos antepassados que vieram de lá e formam muito mais o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver riqueza, o nosso modo de conceber Deus? Isso é uma coisa a se pensar, e a arte ajuda nesse sentido. Então, ó, a gente passa a liberdade de criação, identidade e a produção dos primeiros modernistas se manifestou tanto na escolha de temas quanto no aspecto formal dos textos. Ó. A linguagem era coloquial, ou seja, uma linguagem mais aberta, menos formal. A escolha é livre, se o poema rime ou não rime. Isso aí ia muito da escolha de qual era a missão do artista naquele momento. As métricas também eram livres. E aqui a gente tem um trecho do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, que ele predicava justamente isso. Ele dizia: ser brasileiro é você catar o que vem de fora, filtrar, tipo, vou escolher o que é meu, e ao mesmo tempo ter as minhas raízes fincadas, para não esquecer disso. E a gente tem a obra Macunaíma, meio que traduziu isso nesse grande herói. Eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, eu vou marcar uma aula somente para a gente comentar isso, tá certo? Macunaíma, para a gente poder estudar a UEMA. E aí, como é que essas artes se divulgavam? Lembrar para vocês, São Paulo estava se industrializando, tinha muitos agentes da burguesia, né, muita gente das indústrias, que acreditavam que queriam renovar, que queriam ver o novo chegar. Então, financiavam essas artes. E aí, os artistas eles iam buscar de diversas fontes. Ó. Percebam que esse gráfico aqui se assemelha muito ao gráfico que se usava na época da Revolução Russa, enquanto a arte ainda era de vanguarda. Depois de um tempo, a arte russa deixou de ser de vanguarda e ficou uma coisa mais quadrada, mas isso é outro assunto. Vocês podem pesquisar sobre a Revolução Russa, aí pode se esclarecer bem sobre isso. Mas aí é que tal? A arte gráfica, ela chegou muito forte nessa época. E até hoje, os designers podem agradecer a essas primeiras pessoas que começavam a desenvolver essas ousadias artísticas, que antes era uma coisa muito mais assim, tipo, para ser boa arte tem que imitar a realidade. Agora não, ela pode representar, gente. Tipo, a mulher fala palavras e as palavras vêm em formato gráfico. Tipo, aqui é a mesma coisa, ó. O A, ele toma várias palavras, elaborando uma coisa que pode representar uma outra dimensão. Tipo, daqui a um tempo vocês vão ver que os concretistas, os poetas concretos, que a gente não vai estudar agora, mas no futuro, eles beberam muito dessa fonte. E aí, dentro dessa revista, você tinha a divulgação de todas essas ideias, de manifestos, de poesias, e elas circulavam no aspecto letrado do país. Mário de Andrade publica Pauliceia Desvairada, e olha, presta atenção na capa. Ó. A capa parece ser uma capa velha, mas imagine para os anos 20 do século passado. E o poema? Ó. O poema, ele entrou muito mais assim, tipo, hoje em dia não só se fala das coisas grandiosas, nem dos grandes amores utópicos que eu vivi. Eu posso falar, de repente, sobre política e usando um pouco de deboche, um pouco de ironia. E aqui está, Rebanho, por exemplo, que é o poema de Mário de Andrade. Ó, minhas alucinações, vi os deputados, chapéus altos, sobre o palio vesperal, feito de mangas rosas, saírem de mãos dadas do Congresso. Como possesso, no acesso em meus aplausos, aos salvadores do meu Estado amado. Não é que ele está admirando os deputados, não, gente. Ele está usando o recurso de ironia. Se vocês lerem o poema inteiro, vocês vão perceber. Desciam inteligentes de mãos dadas, entre o trepidar dos táxis vascolejantes, a rua Marechal Deodoro, que é o nome de um presidente, né? Ó, minhas alucinações, como possesso no acesso em meus aplausos aos heróis do meu Estado amado. E aí, Pauliceia Desvairada, ele vai escrever Ode ao Burguês, aí ele vai fazer umas brincadeiras sobre o que é ser burguês naquela época. Ele vai experimentar essa sensação de natureza e, ao mesmo tempo, de cidade que
que reside naquela São Paulo que estava começando a crescer e que hoje é essa grande megalópole que a gente se perde quando é jogado lá, né? E aqui vocês têm um link que vocês podem ver um professor é poeta, eu nem lembro bem, recitando esse poema inteiro. E aí a gente passa para outro poeta dessa mesma geração, que é o Manuel Bandeira, no livro Libertinagem, que foi publicado em 1930, e ele vai falar da infância, mas ao mesmo tempo ele vai dar uma manifestação do que ele entende por língua. O que é a língua portuguesa do brasileiro? Qual é a língua que mais importa? A isso, em 1930, Manuel Bandeira já dizia: a vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, ou seja, os intelectuais macaqueiam a sintaxe lusíada, tentam imitar ainda os portugueses, tentam seguir aquela norma rígida, enquanto que o povo brasileiro já estava falando outra língua, e a arte ela sente essa necessidade de acompanhar. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que eu não sabia onde ficavam, e aí volta para a evocação do Recife. Recife, Rua da União, a casa de meu avô, nunca pensei que ela acabasse. E dá essa sensação também de Manuel Bandeira de que ele pode contar a sua vida a partir de um poema narrativo. Uma coisa que não se fazia muito, por quê? Porque o poema ainda era visto como é que eu posso dizer, como um ritual sublime, né? Enquanto que os poemas de Manuel Bandeira falam do cotidiano. E esse poema ainda era uma coisa nova para se trazer ao cotidiano dos leitores de literatura. Então, aqui a gente termina sobre a primeira geração do modernismo. Para saber mais, leia da página 54 até a página 72. Vou disponibilizar para vocês, mais uma vez, o livro do PDF, o livro em PDF, em formato PDF, de Maria Luísa Balri, Marcelo Pontara e a outra Balri também. São duas Balri, né, Marcelo Pontara. E esse livro é um livro adotado, gente. É um livro legal para se estudar literatura. E deixo vocês também com duas gravuras. Essa gravura aqui, que é esse quadro, né, que é A Boba, de Anita Malfatti, e Monteiro Lobato, na época, que é um grande escritor, né, tudo mais, mas xingou bastante esse livro, dizendo que isso era uma paranoia dos loucos do manicômio, tipo, isso não é uma arte, mas é uma coisa que se os loucos fizessem, faria de uma maneira mais genuína, enquanto que Anita Malfatti não tinha nada que fazer aquilo ali, que é muito mais uma forma de enganar as pessoas, aí foi bem pesado isso aí. E do outro lado a gente tem aqui, ó, a Bapuru, de Tarsila do Amaral, que é uma representação do brasileiro e seus aspectos naturais, mas ao mesmo tempo uma forma inovadora que explora a geometria, muito mais do que aquele desenho em várias dimensões que os clássicos faziam, mas só que Oswald de Andrade já tinha provocado sobre isso. Sim, inventaram a máquina fotográfica, e aí? Então o artista ele tem que se reinventar. É isso. Alguns livros que eu indico, ó, Serafim Ponte Grande, os livros de Oswald de Andrade, os livros de Marília Andrade também. Infelizmente, o Paulicéia Desvairada está aqui em casa, não está na escola, senão vocês podem pegar para empréstimo, mas aí vocês podem pesquisar alguns poemas dele. E, por favor, leiam o livro. Beleza? Um cheiro, até a próxima aula.